Por gentileza, vamos ocupar os lugares para iniciarmos o nosso treinamento. Hoje, 22 de julho de 2018, sejam todos bem-vindos ao treinamento especial para diretor de protocolo do Distrito 4480, ano rotário 2018-19, com o lema Seja a Inspiração. Para dar abertura ao treinamento, convido o governador do Distrito 4480, ano rotário 2018-19, companheiro Luiz César, por gentileza. Todos de pé. Quero dar as boas-vindas a todos os companheiros que saíram no domingo de manhã para vir aqui, para a gente poder fazer o nosso treinamento de protocolo, que vocês todos sejam muito bem-vindos, que nós possamos ter um dia de muito aprendizado para que a gente possa executar as nossas funções da melhor forma possível. Gostaria de convidar todos para que nós pudéssemos saudar o Pavilhão Nacional, dando abertura, sim, ao nosso seminário de treinamento. Podemos sentar. Queremos registrar e agradecer as presenças do governador 2008-2009, companheiro Jair Pinto da Silva, o governador do Distrito 4510, ano rotário 2011-12, companheiro Márcio Medeiros, companheiros presidente da Comissão Distrital de Imagem Pública, Maurílio Lubeno, governadores assistentes, presidentes, diretores de protocolo, damas, companheiros, muito obrigado pela presença. A Comissão Distrital, juntamente com o governador Luiz César, idealizou esse treinamento para uniformizar e padronizar a atuação dos diretores de protocolo no distrito, para dar subsídio de como conduzir a função de diretor de protocolo. Contamos com 3 brilhantes companheiros: o governador Márcio, radialista, já há bastante tempo fazendo palestras, que irá nos falar sobre a função do diretor de protocolo e suas atribuições. Em seguida, teremos o governador Jair, instrutor distrital, que irá falar também como montar a panóplia, a mesa de trabalho e o protocolo. Em seguida, fechando o ciclo de palestras, teremos o companheiro Maurílio Lubeno, professor universitário, especialista em cursos comportamentais e também palestrante na área de oratória, liderança e motivação, que irá nos falar como utilizar a tribuna. Portanto, são 3 temas que vão se completando e fundamentando a função do diretor de protocolo. Cada plenária terá 45 minutos e 15 minutos para debates. Em seguida, teremos o almoço, que será servido aqui mesmo no local. E depois, em seguida, teremos a parte prática, com exercícios de como montar um protocolo. Dividiremos em 3 grupos e nós teremos um exercício com duração de 20 minutos. Em seguida, teremos a plenária, 10 minutos cada grupo. Um dos itens de grande importância do diretor do protocolo é o que nós chamamos de pontualidade de horário. Isso aí que é o mais difícil você fazer conseguir. Nós mesmo já começamos alguns minutinhos atrasados. Mas a importância da conscientização do diretor de protocolo nesse sentido. Então, a gente gostaria de contar com a colaboração de todos para a gente terminar dentro do horário estipulado. A previsão seria para as 16 horas do término do nosso encontro. Então, eu convido o companheiro Luiz César, que vai dar suas primeiras considerações finais,
Teria mais alguma coisa? Justamente para a gente iniciar o nosso treinamento de hoje. Mais uma vez, fico extremamente feliz de vocês terem atendido a nossa convocação para que pudesse estar participando conosco neste dia desse treinamento. Eu e Cícera, nós assumimos um compromisso de, antes de assumirmos o cargo de governador do nosso distrito, de tentarmos conhecer um pouco melhor a realidade de cada clube. Em cima desse propósito, nós temos viajado pelo nosso distrito desde o mês de março, logo após o PETS. Praticamente passamos todas as regiões do nosso distrito, tentando conhecer um pouquinho a realidade de cada clube. Devido a essas peregrinações que nós fizemos no nosso distrito, nós constatamos que existia, ou ainda existe, muita diversidade de ações de protocolo. Como nós pertencemos a uma organização, e essa organização ela tem algumas normas que nós devemos seguir, é que nos veio o desejo de nós fazermos esse treinamento, com o objetivo de que nós busquemos uniformizar as nossas ações de protocolo para que nós pudéssemos ter uma identidade de ações que pudessem ser reconhecidas por qualquer pessoa que passe pelos nossos clubes. Quando visitarmos um clube de Itápolis, eu saberei que a conduta de diretriz das reuniões será semelhante àquela que eu vou encontrar em Lins, será semelhante àquela que eu vou encontrar em Ouro Oeste, será semelhante àquela que eu vou encontrar na Ilha Solteira. Esse é o nosso objetivo. Por isso que nós procuramos convocar os protocolos para que nós pudéssemos ter a oportunidade, nesta data, em que nós marcamos praticamente atividade para o dia todo, para que nós pudéssemos conversar sobre protocolo. E, para isso, nós buscamos convidar aquelas pessoas que nós entendemos que teria um conhecimento que pudesse ter transmitidos a todos vocês, de uma forma que, quando nós encerrássemos aqui, nós sairíamos daqui falando a mesma linguagem de protocolo, a mesma linguagem. Eu desejo que, neste dia, todos nós possamos nos doar um pouco mais em busca do aprendizado. Não tenham medo, não tenham receio de se manifestar e de perguntar sobre as dúvidas que vocês têm. Não tenham medo, não tenham receio de colocar sobre aquilo que vocês fazem nos vossos clubes. Porque somente dessa forma é que nós acharemos qual é o equilíbrio que o nosso distrito precisa ter. Precisamos ter esse equilíbrio. O protocolo é a imagem da reunião e da diretriz que devemos ter. Então, eu espero que, nesse dia, seja um dia de muito aprendizado, de muita dedicação, e que possamos sair daqui pronto a executar protocolos eficazes dentro dos nossos clubes. Seja bem-vindo e que todos vocês aproveitem esses excelentes palestrantes que teremos aqui e que possamos sair daqui cada vez mais com o desejo de inspirarmos os nossos clubes no caminho correto das ações dentro das nossas localidades. Obrigado. Então, para iniciar, teremos a primeira plenária, que será proferida pelo governador do Distrito 4.510, ano 2011-12, Márcio Medeiros, com o tema Função do Diretor de Protocolo e suas atribuições. Repetindo, então, ele terá 45 minutos de palestra e 15 minutos para debate. Passarei para vocês o currículo do Márcio. Márcio é empresário, radialista e jornalista, atuando em emissoras e jornais na cidade de Marília e na capital paulista. Em São Paulo, teve a oportunidade de trabalhar em emissoras como
Rede Record de Rádio e Televisão, Rádio e TV Bandeirantes, além da Fundação Casper Libero de São Paulo, Rádio, TV e Jornal Gazeta, e na Rádio Capital. É proprietário da Eficaz Comunicação Empresarial Limitada, associado representativo do Rotary Clube de Marília Pioneiros desde 2002, com a classificação de jornalismo, ocupando diversos cargos do Conselho Diretor do Clube e também do Distrito 4510 do Rotary International. Então, com a palavra, o nosso governador Márcio. Seja bem-vindo, Márcio, e um bom dia. Bem, companheiros, companheiras, convidados, é com grande satisfação que eu retorno aqui à cidade de São José do Rio Preto, uma cidade que eu tenho um carinho bastante especial, tenho boas histórias de vida aqui na cidade de São José do Rio Preto, e, naturalmente, compartilhar Rotary com todos vocês numa manhã de domingo é algo mais prazeroso ainda, em que eu tenho meio que a obrigação de fazer valer a pena, porque, afinal de contas, eu gostaria de estar neste momento com a minha esposa, com a minha filha, com o meu filho, em casa, me divertindo, como tantos estão. E, na verdade, estamos todos nós aqui cumprindo uma missão extremamente importante. Agradeço ao governador Luiz pela oportunidade e dizer que esse tema ele é apaixonante. Eu, na qualidade de comunicador social, eu diria que o diretor do protocolo é a função bastante controversa dentro da nossa organização. E eu vou tentar, nesses poucos minutos, mostrar um pouco o porquê disso, diante dos estudos que fiz, das leituras que procurei fazer, porque, afinal de contas, a nossa organização ela é centenária, ou seja, existem muitas situações em que a gente inventa e complica, porque ela já está estabelecida. E alguns rotarianos, talvez por preguiça, talvez por não ter hábito de leitura, talvez até nem por não ter tanto interesse assim, não busca na literatura rotária o que deve ser feito, como deve ser feito e o porquê deve ser feito. E aí começa a elucubrar, começa a criar situações e que, ao longo do tempo, elas vão se tornando, de tanto ser repetida, alguns hábitos, até então, não normatizados, e que os rotarianos, por quererem fazer a coisa certa, passam a executar aquilo que vem sendo feito, que não necessariamente o que vem sendo feito seja o que deve ser feito. O governador Luiz colocou um ponto aqui que eu, particularmente, considero extremamente importante: a unificação da nossa organização. Então, eu diria que o Rotary Internacional ele é igual, e deve ser igual, em qualquer lugar do mundo, nos 219 países em que estamos presentes. Não dá para praticar um Rotary num lugar e outro Rotary num outro lugar. E essa unificação ela está centrada nos documentos do Rotary, nos manuais do Rotary. Agora existe um documento que eu reputo como sendo o mais importante da nossa organização, que são os códigos normativos. Ele está, no meu modo de ver, acima, inclusive, do manual de procedimentos. Quando eu estive como representante do Distrito 4510, no Conselho de Legislação em Chicago, neste último, em 2016, eu fui meio que obrigado a penetrar mais na história do Rotary, a ler mais documentos antigos da nossa organização, para poder entender o que é que estava se passando. Eram 836 proposituras a serem discutidas em uma semana. Diferente do que pensam alguns, que acham que governador, que representante do distrito fica passeando, fica fazendo turismo, fica, né?
no bem bom, aquela coisa toda. Não é nada disso. O Rotary não é lugar para brincar, não é lugar para fazer turismo, não é lugar para ficar passeando. Ninguém sai da sua casa no domingo de manhã, pegar a estrada, rever amigos, ir em lugares, às vezes, até um pouco diferente do habitual, à toa, para passear, para brincar. Vocês estão aqui para aprender. Vocês estão aqui para conhecer um pouco mais daquela organização que todos nós gostamos. Porque somente quem gosta do Rotary se submete a passar pelo que nós passamos. E quando eu estive em Chicago, eu percebi um outro Rotary. Um Rotary muito maior. Um Rotary muito mais organizado. Tive que fazer 6 provas. Tive que estudar documentos até em inglês, porque não havia tradução ainda no português. Exatamente porque nossa organização tem mais de 100 anos e já passou por inúmeras situações. Tem companheiro e companheira que acha que aquilo que está acontecendo no clube dele é a novidade, que só acontece no clube dele, e não é bem assim. E os códigos normativos, eles explicam o que acontece dentro do Rotary. Manual orienta, mas o que explica, o que mostra o porquê que se chegou naquela situação, está exatamente neste documento, que agora está em português. Se não me falha a memória, tem 476 páginas. Um documento fantástico. Por exemplo, alguém já se questionou por que é que nós batemos palma, eu vou ser bem simplista, batemos palma para a bandeira? Alguém já refletiu sobre isso? Pior, alguns ainda mencionam assim, vamos saudar o pavilhão nacional. Já ouviram isso? Tem esse hábito aqui ou é só no meu distrito, só na minha cidade? Ora, saudar o pavilhão nacional. Por quê? Se eu sou de uma organização internacional. O Rotary não é do Brasil. O Rotary não é de Rio Preto. Aliás, quantos Rotarys tem em Rio Preto? Quanto? Não entendi. Quantos Rotarys? Pegadinha do malandro. O Rotary é um só, gente. São 11 clubes. O Rotary tem que ser um só. O mesmo... Te conheço, hein, bonitão? O mesmo Rotary que eu pratico em Marília é o Rotary de Rio Preto, que é o Rotary de Singapura, que é o Rotary de Santiago, de Nova York, de onde a gente está. Então, eu não posso saudar o pavilhão nacional. Nós saudamos, através de salva de palmas, as bandeiras para mostrar a internacionalidade do Rotary. Não tem nada a ver com educação moral e cívica, porque é a bandeira do Brasil, civismo, patriotismo, aquela coisa toda. Nós saudamos as bandeiras para mostrar a internacionalidade da nossa organização e saudamos as bandeiras para demonstrar que, naquele momento, a união dos povos se faz presente em nossa discussão. Portanto, eu saúdo as bandeiras para lembrar que somos uma organização internacional e que a nossa missão é melhorar a qualidade de vida da humanidade. Não é de Rio Preto, não é de Marília, não é do distrito 4.480, é da humanidade. Nós estamos no Rotary por causa da humanidade. E essa humanidade envolve o planeta Terra. Não envolve o meu bairro, não envolve apenas a minha cidade. Envolve
os seres humanos. Percebe, gente, como é muito maior do que a gente imagina? E às vezes a gente fica com aquelas picuinhas dentro do clube, aquelas briguinhas bestas, aquela medição de poder, de conhecimento, de querer ser mais do que o outro, aquela coisa toda. Estamos muito acima disso. E o Rotary tem tudo normatizado. Tudo. No Rotary, nada acontece da noite para o dia. No Rotary não tem surpresa. Tem surpresa e fica surpreso quem não acompanha. E aí você ouve assim, agora é assim? Meu, quando o cara fala para mim, agora é assim, eu falo, o cara está atrasado. E o Rotary é uma célula mutante. Ela se transforma a cada instante. E essa transformação, ela acontece quase que horário. Ainda mais com a internet hoje. Se você não entrou no My Rotary hoje, você já está para trás. Porque sempre tem novidade. E tudo tem explicação. Por exemplo, pode passar isso. Por exemplo, eu vou fazer algumas pegadinhas aqui, tá, gente? Vocês já perceberam. Quem é que já leu o manual do diretor do protocolo? Não tenham vergonha, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só 8. Mais ninguém? Dou-lhe uma. Mais ninguém. Pois é. Não existe manual do diretor do protocolo. O que alguém pode ter lido é algum manual que alguém escreveu, mas não do Rotary Internacional. Então, eu considero essa função extremamente controversa. Né? Por quê? Olha que coisa interessante. O diretor do protocolo, e não de protocolo, tá? O diretor do protocolo, ele faz parte do conselho diretor. Olha que cargo importante. Para quem não sabe, um conselho diretor tem 13 funções. E o diretor do protocolo faz parte de uma delas. E o diretor do protocolo, ele é o pivô do trabalho, principalmente da imagem pública. E quando eu estive como coordenador brasileiro da imagem pública, eu dizia muito isso, que o diretor do protocolo, mal instruído, mal informado e tendo um comportamento inadequado, ele arrebenta com o clube. Ele arrebenta com a visão que o visitante vai ter do clube. Porque ele mostra desorganização, ele mostra que cada um faz o que quer, fala o que quer, quando quer, a hora que quer, sendo que a função dele é estratégica. Porque a função do diretor do protocolo é fazer exatamente que as coisas aconteçam. Que a reunião seja bem produtiva, bem organizada, que os assuntos sejam bem colocados. E a função dele, diferente do que pensam alguns, não é exibicionista. Ao contrário, o diretor do protocolo, ele trabalha nos bastidores. Ele trabalha antes da reunião, durante a reunião e depois da reunião. Meu pai do céu, o que eu tenho visto por aí não é bem isso. E aí, essa importância de se esclarecer melhor a função do diretor do protocolo. Existe manual para o presidente do clube, existe manual para o secretário do clube, para o tesoureiro, existe manual para as comissões de trabalho. Não existe manual do Rotary para diretor do protocolo e também para o instrutor do clube.
puxa vida, mas espera aí, uma organização centenária esqueceu de fazer o manual? Ah, então vou fazer um. Muita gente pensou assim. Alguns até fizeram. Ainda não se ousaram em fazer manual para instrutor do clube. E o instrutor do clube é um cargo também estratégico. Então vamos refletir. Por que é que será que o Rotary Internacional não produziu, não confeccionou um manual para o diretor do protocolo? Se a função é estratégica, é importante, faz parte do conselho diretor. E aí vem o pulo do gato. O que nós brasileiros desenvolvemos, e isso foi incutido dentro da cultura rotária do Brasil, não se trata da função do diretor do protocolo, e sim do cerimonialista. Isso que alguns tentam fazer dentro do clube, eu digo tentam, porque dificilmente fazem certo. É a função do cerimonialista. Não é a função do diretor do protocolo. E aí, aqui no Brasil, juntou-se a função do cerimonialista com a função do diretor de protocolo. E o diretor do protocolo passou a ter a incumbência de apresentar o evento, de apresentar a reunião. Eu já vi diretor de protocolo pedir para o governador tocar o sino. É como se ele estivesse narrando o evento, como se ele estivesse conduzindo a reunião. Ou seja, é muito poder. E a nossa organização, ela é muito clara. O que faz o presidente, o que faz o secretário, o que faz o diretor do protocolo e o que faz o tesoureiro e as comissões. É muito fácil de encontrar tudo isso. Para encontrar, é preciso ler. E para ler, é preciso ter tempo. Ler e ter tempo, precisa ter vontade. E, infelizmente, não tenho percebido muito isso dentro da nossa organização. Vejo alguns comportamentos que exigiriam leitura e um pouco mais de interesse em saber compreender como devemos proceder dentro das nossas reuniões. A gente precisa ter noção da seguinte maneira: o Rotary não é nosso. O clube não é seu. Não existe dono de clube. Vocês já perceberam, ou se não perceberam, percebam, que quem se acha dono do clube sai do Rotary? Cedo ou tarde ele sai do Rotary. E o Rotary continua. Então, a gente precisa se envolver mais com o Rotary, através da leitura. E, através da leitura, a gente vai encontrar a função do diretor do protocolo dentro do manual do presidente, dentro do manual da comissão de administração. E eu vou passar para vocês aqui, num primeiro momento, o que está no Rotary e depois a questão do cerimonialista. Por favor. Então, vai lá. Escolher esta pessoa para ocupar o cargo não deve ser aquela pessoa que mais fala, ou que fala bonito, ou que sabe se expressar. O presidente ou o governador que cometer este sacrilégio, ele corre um sério risco de perder o poder da condução dos trabalhos. Então, a pessoa, ela tem que ter uma boa dicção, tem que ter postura. Quando eu falo postura, não é aquele gessamento, né? A pessoa ficar parecendo estático. A pessoa tem que ter desenvoltura, e isso, além do visual, tem do comportamental.
saber conversar com as pessoas. Simpatia é a palavra melhor. Bom senso, no meu modo de ver, é o que rege o Rotary em todas as circunstâncias, e não seria diferente nessa questão. O diretor do protocolo, ele precisa ser rápido, ele precisa entender o que o presidente e o governador necessita no olhar, ele precisa estar antenado com a reunião, ele precisa saber todos os detalhes de uma reunião. Por exemplo, aqui, ele tem que saber quantas cadeiras tem, quantas pessoas estão aqui, o que as pessoas podem necessitar, banheiro, área para fumante, cachorrinho, criança. Precisa saber distribuir os equipamentos. O cara precisa ter uma visão mais amplificada da necessidade daquele momento. E, como já colocou aqui o Nelson, a administração do tempo. E o fato dele ser um administrador do tempo não é o chatonildo da reunião, porque o diretor do protocolo, e eu já ocupei essa função, às vezes ele é cometido de algumas agressões, principalmente no sentido de ser o chato da turma, porque ele fica incomodando, porque ele fica interrompendo, sendo que é essa a função dele para conduzir os trabalhos. Mas ele também precisa ter uma visão um pouco além, para também não se passar como aquela pessoa que incomoda a todos. E aqui faço uma crítica contundente dos ambientes que a gente ocupa. Por exemplo, um lugar como esse, branquinho, bem organizado, bem distribuído, bem limpinho, não tem um relógio na parede. Como é que nós vamos administrar o tempo, se o tempo não se faz presente? E não adianta dizer que o relógio está no celular, está no pulso, ele tem que estar no visual, porque é o tempo que faz com que a gente saiba distribuí-lo bem. Eu estou cronometrando o meu tempo aqui, porque eu tenho 1 hora para conversar com vocês. Então, eu estou no meu ritmo, eu sei o que eu tenho que dizer, estou tentando colocar no tempo que me deram. Nem todo mundo tem essa disciplina. Então, eu sempre oriento que em todos os ambientes em que estejamos em grande número, que tenha um relógio para que todos possam observar a administração desse tempo, principalmente o orador, que às vezes se empolga. Então, escolher esta pessoa não é fácil. Escolher um secretário, geralmente a gente pauta pela organização, a gente pauta, né, pelo cumprimento de prazo. As comissões de trabalho, então, fica até mais fácil. A gente procura, pelo menos é assim que é orientado, ver a personalidade, o perfil do companheiro dentro daquela atividade que ele pode desenvolver. Porque você não vai colocar uma pessoa que é antipática àquela função para ocupá-la. Você não vai produzir. Então, é o inverso. A gente tem que ver primeiro o jeito da pessoa para ver onde que a gente encaixa. E não colocar aquela pessoa porque é minha amiga, porque eu sou simpático, porque eu gosto dela, ou coisa parecida. E a função do diretor do protocolo é a mais complicada de todos. Por favor. O comportamento dele. Ele tem que ser extremamente discreto, educado, não pode falar muito alto, que às vezes ele vai cochichar e todo mundo ouve o que ele está falando. Já viram isso ou não? Porque o tom de voz dele, né, é forte. Ali, ó, ele não pode, é que nem casamento, gente, não pode ser mais bonito que o governador. O governador é a noiva. Mulheres, tem algumas aqui, né? Não se vai em casamento de branco, não é verdade? É um desrespeito. É a mesma coisa. Você não pode ir mais bonito que o governador, porque o governador é o cara naquele ano. Ah, mas ele é gordo, ele é magro, ele é isso. Não importa. É a liturgia do cargo.
Falou-se muito isso na Copa do Mundo, né? Porque o Neymar ele quer ser o melhor do mundo, mas ele não quer seguir o protocolo de ser o melhor do mundo. Vai ser difícil o caminho dele. Permanecer na tribuna lá. Essa parte é difícil, hein, gente? Apenas nos momentos da apresentação. Tem diretor do protocolo que gruda no governador. Né? Eu estou fazendo uns descasos assim exatamente para ter essas referências. Né? Ali, ó, o 4, que é o que eu estava falando. O diretor do protocolo, segundo os escritos rotários, é ele que cuida disso aqui, ó, para ver se o som está certo, se o computador está funcionando. Eu já fui em evento que esqueceram do sino, que é o nosso símbolo maior nas reuniões. Sabe aquela questão de última hora começar a aparecer bandeira porque esqueceram de trazer a panopla? Ou seja, tudo de última hora, no improviso. Péssimo diretor do protocolo. Improviso é a afirmação de que você não se organizou, não se planejou. E o diretor de protocolo está lá exatamente para planejar e fazer tudo correr legal, ok? Mais um pouco de protocolo, né? Que será desenvolvido ao longo desse treinamento com mais propriedade, e gostei da questão prática, né? Ou seja, a gente precisa treinar, e essa é uma função que exige esse tipo de treinamento. Existe um checklist, gente, do que o diretor de protocolo tem que providenciar. Ou seja, não precisamos ficar inventando, ok? Ah lá, atribuições. Ele é o primeiro a chegar e o último a ir embora. Percebe como é difícil encontrar um cara assim dentro do nosso clube, dentro do nosso distrito? Né? Ah lá, verificação, sistema de som, refeição. Né? Olha como... percebe que a função dele é muito mais do que pegar o microfone e ficar no blá, 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 e narrando o evento. É muito importante essa função. Por isso que não deve ser desenvolvida com apenas uma pessoa. Precisa existir uma equipe, mais de uma pessoa, 3, 4, 5 pessoas, todos com a coordenação desse diretor do protocolo. Né? Por exemplo, eu tive uma experiência bastante interessante. Né? Nessa minha caminhada rotária pelo Brasil, eu me deparei com uma situação que me chamou muita atenção. Estava eu em casa, me liga o telefone, ô governador, boa tarde, tal, eu sou fulano de tal, do distrito tal, o senhor estará conosco aqui em tal dia, para tal evento. O senhor come peixe? O senhor tem alergia a alguma coisa? O senhor vai vir com a família? A sua mulher faz isso, sua filha faz aquilo? E eu fiquei bobo, eu falei assim, puxa, mas por que você está me perguntando tudo isso? Não, porque queremos receber você bem. Né? E eu costumo dizer, né, Ronaldo? Né? Ronaldo me conhece, foi meu governador assistente quando eu estive governador do meu distrito, e eu dizia até para o Luiz, dos 5 tops, os melhores GAs que eu tive, o Ronaldo era um deles. Por isso que eu falo que ele é o nosso centroavante lá, o Ronaldo. Né? E eu achei assim, muito legal, porque quando eu vou em eventos rotários assim, eu me torno flex. Eu como qualquer coisa, bebo qualquer coisa, durmo em qualquer lugar, falo de qualquer lugar, eu não tenho impedimento, porque eu entendo que as pessoas sempre querem fazer o melhor para você. Mas aquele exagerou, sabe? Me fez assim um verdadeiro questionário. E eu achei muito legal, porque aquilo já me predispôs para o evento. Eu já fui para o evento num outro pique. Né? Então, isso é bastante interessante, essa relação interpessoal. Olha lá, acomodar os convidados. Às vezes a gente vai em evento que o bumbum fica quadrado, é ou não é verdade? Cadeira ruim, calor. E aí vem aquela situação, né? Som legal, ar-condicionado legal, luz bem baixinho, ambiente super confortável, poltronas macias, e o cara falando, o que acontece?
dorme. É natural. Então não pode ser muito bom, mas também não pode ser muito ruim. Tem que ser um meio termo, exatamente para fazer com que o ambiente seja proveitoso. E ali, ó, ficar atento aos detalhes e manutenção da ordem durante toda a reunião. O diretor do protocolo, ele faz parte do conselho diretor, porque ele discute com o presidente a pauta da reunião. O que é que vai ser dito na reunião? Melhor, como que vai ser dito na reunião? Porque às vezes é um assunto contundente que o diretor de protocolo ele tem que preservar o presidente para um debate, para uns questionamentos assim, né? Um tanto quanto mais pesados. O presidente não pode ir pelado, não pode ir sozinho para um debate. E o diretor do protocolo é seu fiel escudeiro. É ele que vai preservar a liturgia do cargo. Ah, mas eu não vou com a cara do cara, eu quero que ele se dane. Gente, o cara que pensa assim, ele está trabalhando contra o clube, contra o distrito, contra o Rotary. Por isso que é rotatividade. Todos vão passar pelo cargo. Todos devem ser presidentes. Quando você ouvir um cara falando assim, ah, se me chamar para presidente, eu estou fora. É a hora dele sair do clube. Porque o cara que entra no Rotary, ele já tem que entrar sabendo que ele vai ser presidente um dia. E que ele vai ocupar todos os cargos na rotatividade das funções do clube, ok? Aí vem a questão, né? Coloca agora aquela parte do PDF. Eu sei que o Jair vai explicar com mais detalhe, mas eu vou passar assim bem rapidinho, porque não tem como a gente evitar alguns conflitos com relação. Eu utilizo esse manual do diretor do protocolo do Distrito 4.420, porque o governador que produziu esse material, também na boa vontade de querer organizar, ele fez exatamente um trabalho no que se refere ao cerimonialista. Porque a função do cerimonialista no Brasil, ela é regulamentada por lei. É uma profissão. Não sei se vocês sabem, mas a Comissão da Imagem Pública, ela começou no Rotary com uma comissão de relações públicas. Lembram disso, os mais antigos? Por que que não virou? Por que que mudou? E eu fui um combatente para essa mudança. Porque a função de relações públicas aqui no Brasil é regulamentada, tem faculdade, tem sindicato, gente, de relações públicas. O tripé da comunicação é o jornalista publicitário e o relações públicas. Como é que uma organização que prima pelas profissões vai fazer com que um advogado, um médico, um engenheiro, qualquer pessoa faça uma função que é tida como profissional? Não dá certo isso. Então, de tanta movimentação, mudou-se o nome de relações públicas para imagem pública, que é a mesma história, guardadas proporções, a questão da comissão das novas gerações. Lembram disso ou não? Quando o conselho diretor anterior criou a 5ª comissão das novas gerações, e agora virou serviços à juventude, é a mesma coisa. Porque novas gerações não quer dizer que são pessoas novas. Uma pessoa de 60, 50 anos pode ser de uma nova geração de rotarianos. Então, o termo não casou, mudou. E o Rotary tem essa vantagem. Por isso que a cada 3 anos, o Conselho de Legislação se reúne para rever as suas regras. Talvez seja esse o motivo de uma organização ser tão forte, tão consolidada como é o Rotary, há 113 anos. Porque ela está sempre reavaliando seus cargos e suas funções, suas normas, suas regras. E aí, da mesma forma que não deu certo as novas gerações, tornou-se serviços à juventude, o Relações Públicas também foi mudado para a Comissão da Imagem Pública. Porque com o termo imagem pública, fica mais fácil. Qualquer um pode desenvolver. Imaginemos que houvesse uma comissão da saúde e um jornalista como eu
faria parte da comissão da saúde. Não ia ficar legal para uma organização que prima pelos valores profissionais. Então, essa situação acontece. No caso aqui do Brasil, a função de cerimonialista ela é confundida por muitos, ou pela maioria, com a função do diretor do protocolo. E o cerimonialista, ele é obrigado a seguir a lei. Como eu, como jornalista, sou obrigado a seguir a lei voltada para a comunicação. O médico, o advogado, o arquiteto, o engenheiro, cada um no seu. Né? Cada macaco no seu galho. Vai passando agora, até chegar naquele momento. E ali está escrito, ó como é que é a função lá. Isso tudo é lei, viu, gente? Então, é o seguinte, é lei. Eu vou discutir lei? Eu vou fazer do jeito que eu quero? Não. Eu tenho que cumprir a lei. Eu tenho que cumprir a regra. Se eu tenho que cumprir a regra, e a lei é igual para todo mundo, acabou a discussão. Não tem mais essa. Eu acho isso, tem que ser assim, tem que ser assado, eu quero assim, eu quero assado. Não. Se é regra, se é lei, cumpre-se. E o rotariano que é rotariano, ele não discute regras. Ele cumpre o que está determinado. E ali está determinado o que é direita, o que é esquerda, a posição da bandeira, está vendo ali? Ó? Vai passando. A bandeira, opa, ó, está vendo onde está o púlpito? Está vendo como é que é a questão da bandeira? Porque sempre tem isso. Quem vai para o lado direito, quem que vai para o lado esquerdo? Não é para ficar discutindo. Tem lei para isso, cumpre a lei. E aí a lei vai mostrando como que funciona. Pode ir passando. Ok? Né? Esse último exemplo, apesar das marcas serem antigas, porque esse manual é antigo, né? Mostra perfeitamente como que deve ser feito. Onde é que eu coloco a casa da amizade? Está explicado ali, na lei. E o pior é que a lei é tão complicadinha, porque quando tem o número par, é uma ordem. Quando tem o número ímpar, é uma outra ordem. Quando você tem bandeiras dos estados, você segue a ordem de fundação dos estados. Então, qual seria a primeira bandeira na ordem? Aula de geografia e história agora. Amazonas, né? Não começa com letra A? Não. Então, qual seria a primeira bandeira? Bahia. Lembra da frase? O Brasil começa aqui. Então, e se tivermos bandeiras de países? É outra regra. Quando é de países, é por ordem alfabética. Olha que droga, gente. Por que não faz uma regra mais prática? E aí vai indo. Ó. Então, tem tudo explicadinho. Olha lá, quando é de país, ó, tá vendo? Ok, vai indo. Ó, a ordem da panóplia. E quando eu misturo país com Estado e com organizações, tem gente que gosta de colocar a bandeira das Nações Unidas. Já viram isso ou não? E dá aquela confusão. E ninguém se entende. Essa é que é a verdade. Então, a primeira coisa, quando você olhar para as bandeiras, dica, tá? Conta quantas são, porque dependendo do número é uma regra. Depois você conta quantas tem de Estado, quantas tem de país, e quantas tem de organização. Porque dependendo da quantidade, é outra regra. Então, por isso que a coisa, pode ir indo, por isso que a coisa é bastante complexa, lá, da Argentina, Estados Unidos, São Paulo. Né? E eu tenho dito o seguinte, aí, ó, da ONU, ok? Né? Onde fica a bandeira da ONU? O que é direita e o que é esquerda para a bandeira do Brasil, que fica ao centro sempre, quando forem ímpares, e a primeira, quando forem pares. Né? Então, o diretor do protocolo, ele tem esse compromisso. E dou outra dica. Quanto menos bandeira, menos confusão. Né? Se tiver um monte de bandeira, você, como diretor de protocolo, sugira para o presidente e para o governador tirar algumas bandeiras, para não dar problema. Né? Porque sempre tem um rotariano que vai questionar.
Pior se eu estiver presente, porque eu vou perceber. Mas eu melhorei, a minha terapeuta disse que eu evoluí bastante, né, Ronaldo? Teve época que eu ia lá e mudava. Hoje eu fico assim, você não vai mudar a bandeira? Arruma a bandeira lá. Né? Porque, para quem sofre de toque rotário, conhece ou não? Toque rotário, existe essa doença, gente, já está catalogada já. Quem é rotarado sofre dessa doença de toque rotário. Você entra no lugar, parece que tudo incomoda, né? Símbolo, bandeira, banner, tudo incomoda quando não está dentro do padrão. E aí aquilo parece que durante a reunião vai te corroendo, vai te incomodando, e aí você termina a reunião irritado e não sabe por quê. De acordo com a minha terapeuta, é porque o toque começa a se desenvolver mais ainda. Então, eu, quando entro num ambiente rotário, eu conto tudo. Conto quantos dentinhos tem no símbolo, como que está o símbolo, como está a marca, como está a bandeira. E aí, como está desorganizado, aquilo vai te irritando, a ponto que pode se manifestar de outras formas. Então, a lei, como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Não tem que ficar discutindo. O que eu estou sugerindo para o bem da harmonia dos rotarianos? E esse material está à disposição de vocês, como está na internet, não é difícil hoje encontrar. Eu estou dizendo desse distrito, que eu acho que é o melhorzinho de tantos que existem por aí. Ou então baixa a lei e deixa no púlpito. Está vendo? Ó, tem lugar aqui para deixar. Deixa aqui, ou deixa perto da bandeira. Quando começar a discussão, pega a lei e mostra. Aí acaba a discussão, você não vai perder o amigo, a amizade vai ficar melhor. Ok? Vai passando. Ó, vai. Tudo demonstrado, gente. E depois o Jair vai comentar com vocês de forma mais específica. Né? Agora, pode voltar para o outro lá. O que eu quero chamar a atenção nesse finalzinho é da seguinte situação. Quem aqui dentro já teve a oportunidade de participar de um evento internacional do Rotary? 1, 2, 3, 4, só? 5, 6. Então, estas 6 pessoas devem ter percebido que em evento internacional do Rotary não tem mesa diretora, ou diretiva, ou presidencial. Não tem. Evento nenhum do Rotary tem esse comportamento de âmbito internacional. Engraçado, aqui no Brasil é o que mais tem. Inclusive, no nosso evento internacional do Rotary no Brasil, que é o Instituto Rotary do Brasil, quem já foi vai lembrar do que eu vou dizer, coloca-se lá uma mesa com 35 pessoas. Pior, separam os casais. Então, vai eu e minha mulher. Eu sento numa ponta, minha mulher, coitadinha, senta na outra ponta. Porque não sei quem disse que a ordem é essa. Totalmente. Cerimônia de posse. Estamos terminando agora. E até o governador me dizia que parece que tem mais 2 ainda para acontecerem. Meu Deus do céu. Cerimônia de posse. Já começa que não existe cerimônia de posse. Já começa por aí. Por exemplo, onde é que foi a posse do Jan Riesler? Alguém sabe me dizer? Onde é que foi a posse dele? Não teve, João. Não teve. No Rotary não tem cerimônia de posse. Isso é um hábito nosso aqui. E aí, para minha tristeza, quantas pessoas já discutiram, já se aborreceram dentro do Rotary por causa dessa bobagem, que nem normatizado é. Aliás, como diretor de protocolo, muitos aqui devem ter sido mais de uma vez, quantas dores de cabeça vocês já tiveram com a maldita formação da mesa? Sendo que nem seria obrigado a tê-la. Percebe, gente, como tem coisinhas dentro do Rotary
que nós mesmos é que criamos problemas porque não existem. Se nós seguíssemos a regra, evitaríamos uma série de discussões. Agora, é para agir como cerimonialista? Então cumpre a regra. Cumpre a regra das bandeiras, cumpre a regra da formação da mesa, que tem regra também. Se você entrar no My Rotary, a única observação que tem do diretor de protocolo é a ordem de importância dos cargos. Eu, como coordenador nacional da imagem pública, quantos e quantos eventos passei despercebido na cerimônia, sendo que depois, na ordem, é um dos cargos de ponta. Agora eu vou chegar lá e falar assim, eu faço questão de ir à mesa, eu faço... Espera um pouquinho. Se não tem mesa, eu vou fazer questão do quê? Estou na minha, filho. Eu digo sempre para os meus clientes, né, que eu trabalho nessa parte de comunicação empresarial, duas questões que eu também reporto isso ao Rotary. Eu sempre digo para o meu presidente ou para o meu governador, a regra é assim, o que é que você quer fazer? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Faz o que o cara quer. Porque já não vale nada mesmo. Entendeu? Eu vou brigar com o cara. Então eu chego, vamos imaginar que eu seja o diretor de protocolo do Luiz. Luiz, como é que você quer fazer? Ah, eu quero pôr fulano, ciclano na mesa. Põe. Não tem mesa. Se não tem, faz o que você quer, filho. Percebe por que existe a bagunça dentro do clube? Por que existe a bagunça dentro do distrito? Porque a gente quer inventar moda. Né? E tem regra. Olha lá a questão da saudação da bandeira. Né? Está vendo ali? Ó, o gesto de tocar ou puxar a bandeira. Em Portugal, gente, eu entro no site dos clubes de Portugal, os caras tiram foto dentro da bandeira. Eu não sei como que é a lei de Portugal. Mas aqui no Brasil não pode fazer isso. Outra? Ah lá, questão da precedência. Essa lista aí é o que está no My Rotary. Ou seja, a ordem de acordo com... Está vendo ali? Ó, diretor, presidente das comissões executivas. Olha lá. Vai indo, chair. Eu odeio esse termo chair. Né? Vamos lá, vai baixando, olha lá. Percebe? Ó, diretores eleitos, ex-diretores, secretários. Outra questão também, né? Nós, governadores, sofremos muito isso. Né? Ah, vou colocar a Cristina representando o colégio de governadores. Espera um pouquinho. O presidente do colégio de governador é o governador. Então, a Cristina não pode representar o colégio de governadores. E a gente vê isso direto. Né? Ou então, ah, vou chamar o Antônio José representando os presidentes de clubes. Sendo que na mesa está o governador. Não pode. Questão de precedência. Outra questão que a gente pode até se aprofundar nesse debate, o tal do governador assistente. Gente, o governador assistente é o homem ou mulher de confiança do governador. Quer cargo mais importante que esse? Que ele é escolhido, ele é indicado pelo governador. Ele não é eleito, ele não é concursado. Ele é da minha confiança. Eu, governador, confio em você. Você vai me representar. E tem clube que ignora o cara, meu. É mole. O cara vai na reunião e o clube ignora. Ah, que não vale nada. Quem manda é o governador. Se ele não vem ninguém. Então é assim, eu não posso ir como governador, aí eu mando fulano. E o clube não reconhece. Olha que disparate. Agora, você vai falar que isso é pegação no pé, é boicote, é contra o cara? Não, é desconhecimento, desinformação. Está escrito ali. Ok, vai passando. Olha como a lista é enorme, gente. Dá para errar? Não. Vamos imaginar que vocês não tenham tudo isso no evento de vocês. Vai seguindo a ordem. Vai passando. Ah, volta ali. Olha os dois últimos. E eu já vi lugar assim. Ah, ele é governador eleito. Ele é governador indicado. Não é nada ainda. Quando ele for, ele faz. Eu já ouvi isso. Está lá na lista.
Fundação, olha lá os coordenadores lá. Entendeu? Ou seja, é só seguir a regra, ok? E aí vem a explicação do Código Normativo, olha lá, 26.080. Como saldar. Desculpa eu dizer isso, gente. Esposa não é cargo, marido não é cargo. Vou repetir. Esposa não é cargo, marido não é cargo. E eu já vi gente discutir por causa disso. Por causa da esposa do presidente, por causa do marido do governador, por causa, sabe, do cônjuge do diretor. Complicado isso, ok? Olha lá, hino e bandeira. Isso também é muito legal. E Copa do Mundo dá um pouco desse exemplo, né? Quando eu canto e toco o hino do Brasil, eu não me direciono para a bandeira. O que eu já estraguei de fotografia em evento de rota, vocês não fazem ideia. De todo mundo virado para a bandeira, só o bonitão aqui virado para frente. Pior, olhando na plateia, eu fico vendo as pessoas assim, dando sinal para que eu tenha que virar para a bandeira. É mole? Você já viu isso, Poli? É complicado, bicho. E eu fico com cara de paisagem, né? Porque o bom governador, anotem isso, o bom governador, o bom presidente, bom diretor, qualquer um que tiver cargo dentro do Rotary, é aquele que sabe ser surdo, cego, mudo e bobo, de vez em quando. Porque senão ele vai arrumar briga com um monte de gente. Então eu fico lá, cara de paisagem, frente, não tem nada de pôr a mão no peito, nada disso. É lei, é lei. Hino e bandeira é o mesmo nível dos brasões e das Forças Armadas. Não tem instância superior a hino e bandeira. Quando eu canto o hino do Brasil, eu canto o hino do Brasil em posição de educação, e está na lei que fala em posição de silêncio, que alguns interpretam que não pode bater palma. Pode bater palma, sim. Não é o Márcio que está dizendo rotariano, rotarado, maluco, não. Chame qualquer pessoa da esfera militar que elas vão... Qualquer pessoa dessa explica para você como é que funciona. Eu fiz isso no meu distrito. Um momentinho. Eu fiz um exercício com isso. Porque eu via que eu ia ter esse embate, o que eu fiz? Catei na mão de um coronel aposentado, circulei com ele pelo meu distrito inteiro para ele falar. Não é o jornalista que está falando, é o coronel que está falando. Então, quando eu canto o hino do Brasil, eu fico de frente para a plateia de frente para mim, e canto o hino do Brasil. Se eu quiser fazer uma homenagem à bandeira, eu tenho que cantar o hino da bandeira. Salve, lindo pendão da esperança. Aquele é o hino da bandeira. E aí eu vou dizer para vocês uma surpresa que eu fiquei bastante feliz quando soube. Nessas minhas andanças, né, eu viajo o Brasil todo, estive no Rio de Janeiro por várias vezes, e aquilo me incomodava. Todo início de reunião rotária no Rio de Janeiro, eles cantam o hino da bandeira. Primeira parte. Olhando para a bandeira. Eu, uma vez, duas vezes, na terceira já falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Aí perguntei para o meu aide, né, o Joper Padrão, falei, escuta, por que? Ele falou assim, Márcio, a história é a seguinte, na época de Getúlio Vargas, ele proibiu tudo que era encontro social. Lembram disso? Os historiadores e os mais antigos? Aí os rotarianos que faziam parte do ministério dele, deram 3 cantos no presidente, Getúlio Vargas, e disseram assim, presidente, somos do Rotary, Rotary é isso, Rotary é aquilo, tal, a gente se reúne uma vez por semana, assim, e temos que continuar os nossos trabalhos, tal. Em homenagem à pátria, nós vamos saudar a bandeira do Brasil, cantando o hino da bandeira em todas as nossas reuniões. Getúlio concordou, e assim foi feito, e assim é feito até hoje. Olha que história bonita. Então, lá no Rio de Janeiro, eles têm esse hábito
de antes de começar a reunião, de fazer isso. Porque a reunião do Rotary tem que ser igual nos 219 países depois que toca o sino. Antes, você pode rezar, pode fazer carnaval, pode fazer o que você quiser. Tocou o sino, começou a reunião, aí você tem que seguir o padrão. No Rio Grande do Sul é diferente também. Lá é lei estadual que toda vez que se canta o hino do Brasil, tem que cantar o hino rio-grandense. Já passaram por isso, alguém aqui ou não? Eles cantam o hino rio-grandense com mais fervor do que o hino do Brasil. Parece que a casa vai cair quando eles cantam o hino rio-grandense. É o pensamento separatista mesmo. Aí estou eu lá, quando começaram a cantar, eu falei, meu pai do céu, vão bater em mim aqui. Né? Porque eles cantam com fervor, fazem gesto, aquela coisa toda. É a cultura rio-grandense, como é a cultura carioca. Entende? Agora, tem lei. Quando eu canto o hino do Brasil, eu não viro para a bandeira. Para eu virar para a bandeira, eu preciso cantar o hino à bandeira. E aqui, para encerrar, é o material que eu utilizei para fazer com que essa conversa prosperasse. Eu utilizei ali o cerimonial, que é lei, utilizei ali a questão do hino, né? E aqui, ó, anotem aonde que vocês vão encontrar a função do diretor do protocolo. Olha lá, o manual do presidente do clube, 222 PT, edição 2012, manual da comissão de administração do clube e manual de procedimentos do Rotary Internacional. São nestes 3 documentos rotários que estão as explicações a respeito do diretor do protocolo. E é natural que, se possível, vocês tenham o manual do cerimonial do Ministério Público Federal, que aí acaba de vez com essa briga, essa discussão, essa celeuma, esse debate, essa questão das bandeiras, da panóplia, do hino, aquela coisa toda. Eu gostaria de terminar fazendo a seguinte sugestão para esse distrito e para os clubes deste distrito, que eu admiro bastante. Eu procurei fazer isso no meu distrito e deu muito certo. Eu uso, às vezes, o meu clube, o meu distrito, como laboratório. Aí eu falo, realmente o Rotary tem razão. O hino do Rotary é a coisa mais linda, no meu modo de ver. Muitos aqui devem desconhecer. Por que não utilizar o hino do Rotary nas cerimônias oficiais do Rotary? Ele é só tocado, ele tem versões de 2 e 3 minutos, é uma parte da Sinfonia de Beethoven, ele não é cantado e ele é muito estimulante. Então, eu gostaria de encerrar esse trabalho com o diretor do protocolo, sugerindo, primeiro, que vocês procurem. Aqueles que tiverem preguiça, mandem um e-mail, mande qualquer coisa para mim, que eu mando para vocês. Porque agora eu estou até no Instagram, viu, Cris? Estudei essa ferramenta, achei fantástica, agora eu também estou no Instagram. E eu mando para vocês o arquivo de 2 e de 3 minutos para serem utilizadas nos clubes, nos eventos distritais, em qualquer oportunidade que a nossa organização esteja presente. O que vocês encontrarem na internet de musiquinha, de banda ou coisa parecida, não é o hino do Rotary. Mas nada impede do clube ter a sua música, o distrito ter sua música. Música, não hino. Hino é para eventos oficiais. Então, a sugestão que eu tenho feito nas oficinas do diretor de protocolo é para que, logo depois do hino do Brasil, né, que a gente ouça o hino do Rotary, né, que é bastante estimulante e tenho certeza que a maioria vai gostar. Portanto, pessoal, essa é a quantidade de informação que eu gostaria de passar para vocês. Sei que é um assunto que eu teria condição de ficar aqui o dia todo, a semana toda, o mês todo falando com vocês, porque realmente é uma função contagiante, empolgante.
Foi o primeiro cargo que eu ocupei dentro do meu clube. Foi como diretor do protocolo. Isso em 2002. Ou seja, é um cargo que eu tenho um carinho muito especial. Já fui do distrito também, e em virtude de eu ser radialista, jornalista, sempre me remetiam para essa função. O que me fez estudar, ler e me inteirar mais a respeito, ainda mais quando eu tive a oportunidade de ser governador, e principalmente na função de coordenador nacional da imagem pública. Porque, como eu disse no começo, a função ela é o pivô de todo esse processo. Uma reunião bem organizada, com pauta, com começo, meio e fim, hora para começar, hora, tempo para cada assunto e hora para terminar, vai encantar qualquer pessoa que já admira o Rotary. Então, a função do diretor do protocolo é fundamental dentro deste processo. Lembrando sempre que não é ele que tem que conduzir a reunião, e sim auxiliar a maior autoridade naquele recinto, seja o presidente do clube, que é a terceira maior autoridade dentro do nosso Rotary, ou seja, o governador, que é a segunda maior autoridade dentro do nosso Rotary. A primeira, obviamente, é o presidente do Rotary Internacional. Portanto, o diretor ele tem que ter essa simbiose com essas autoridades. E quem conduz a reunião é o presidente, é o governador, e não o diretor do protocolo. Muito obrigado, pessoal. Agradecemos ao governador Márcio pela brilhante plenária, e eu convido o companheiro Luiz César, nosso governador, e também o Márcio, para que possa receber um certificado desse momento que nós vivemos hoje, desse treinamento. Eu gostaria de agradecer, em nome do nosso distrito, o companheiro governador Márcio Medeiros, por ter se disponibilizado em vir a São José do Rio Preto, nesse dia, para dividir conosco o seu conhecimento. Eu tenho certeza que o seu conhecimento dividido conosco, nesta manhã, nos levará a muitas mudanças de condutas para que nós possamos nos adequar da melhor forma possível para que os nossos protocolos exerçam a sua função como deve ser feito. Muito obrigado, Márcio, em nome de todo o Distrito 4.480.